Pois bem, dando continuidade à sequência de aulas sobre séries, hoje vamos fazer a penúltima aula, que é sobre séries de potências, e a próxima aula, a 17.10, será sobre séries de Taylor, né? Pois bem, então que é uma aplicação de séries de potência, né? Então eu farei como tenho praticado, pegando o livro, fazendo ali anotações e quando for necessário faço observações aqui no, no na lousa, né? Então deixa eu pegar aqui uma caneta. Pois bem, então o nosso objeto são séries de potências. Então vamos para a definição. Uma série de potência é uma série que já sabemos o que é. Uma série é uma soma infinita de termos, né? Especificamente, a série de potência ela tem essa estrutura aqui, e ela é uma série em que o termo geral ele é uma constante vezes x elevado a n, onde n é o índice da constante, né? Então, ou seja, eu tenho C0 com índice 0, x0, x elevado a 0, que dá 1, C1 com x elevado a 1, C2 com x elevado a 2, e assim sucessivamente, né? Então a série de potência, ela nada mais é do que um polinômio com grau infinito, né? Em que eu tenho a soma dos termos dos polinômios de graus de zero até infinito, né? Então podemos interpretar dessa maneira. Pois bem, os Cn são chamados os coeficientes e x a variável, né? Então a soma da série é uma função f de x, né? Então, considerando que a série converge, né? Então a série forma uma função f de x que tem como domínio os valores de x para os quais a série converge, né? E f de x seria um polinômio, né? Como já falei, a única diferença é que ele tem infinitos termos. Particularmente, quando consideramos que os coeficientes são todos iguais para todo n e são iguais a 1, então nós encontramos que a série de potências ela passa a ser uma série geométrica. E a série geométrica, uma série geométrica desse tipo, né? É a soma infinita de x a n. Então 1 mais x, x quadrado, xn e assim sucessivamente. Sabemos que essa série ela converge quando o raio, ou seja, o valor de x é menor que 1, o módulo é menor que 1. E diverge quando o módulo é maior que 1, né? Então, particularmente, quando as constantes os coeficientes são todos iguais, encontramos a série de potência como sendo a série geométrica, e essa série ela é convergente apenas quando o módulo de x é menor que 1, tá? E diverge no caso contrário, quando o módulo de x é maior ou igual que 1. Em geral, ou seja, escrevemos a série de potência da seguinte forma: Cn, ou seja, os coeficientes xn, e fazemos uma translação de x por A, né? Isso faz com que nós tenhamos uma versão mais geral da série e encontramos, por exemplo, aqui o intervalo de convergência em independência de A, né? Então, dizemos então que a série de potência em A ou uma série de potência centrada em A, né? Então, observe que ao escrevermos o termo correspondente a n igual a zero nas equações 1 e 2, né, adotamos a convenção de que x menos a elevado a zero é igual a 1. Então, ou seja, qualquer número elevado a zero estamos considerando igual a 1, né? Mesmo quando x é igual a a. Então, ou seja, a convenção é que
naturalmente qualquer número elevado a zero é 1, mas estamos considerando aqui que mesmo quando x igual a, ou seja, tecnicamente quando teríamos zero, né, na base, estamos ainda considerando que isso é igual a 1. Tá? Além disso, quando eu considero x igual a todos os termos são nulos, né? E assim a série passa, consideramos que ela converge naturalmente para zero, né? Quando x igual a. Tá? Quando x igual na verdade ela converge para o primeiro termo, né? Quando x igual a eu tenho C0, todos os outros termos são nulos e apenas esse termo aqui é não nulo, né? Mas bem, vamos ver um primeiro exemplo. Então, naturalmente, aqui eu tenho a série n fatorial xn. Eu quero saber se ela é convergente. Essa série é uma série de potência, porque eu tenho aqui o coeficiente dado pelo fatorial de n e tenho a potência xn, né? Então, vamos usar o teste da razão para verificar a convergência. Então, consideramos o limite do módulo de an mais 1 sobre an, onde a n é n fatorial, que multiplica n, x elevado a n. Então, o limite de an mais 1 sobre an é igual ao limite. O termo an mais 1 é n mais 1 fatorial, que multiplica x elevado a n mais 1, quocientado por o termo an, que é n fatorial, que multiplica x a n. Eu simplifico n mais 1 fatorial. N mais 1 fatorial é n mais 1, que multiplica n menos 1 e assim por diante. E eu posso escrever n mais 1 fatorial como n mais 1 que multiplica n fatorial, né? Então, portanto, eu cancelo n fatorial no numerador com o denominador, sobrando apenas n mais 1 no numerador. Xn mais 1 simplifica por xn, ficando então o módulo de x, né? Quando n vai para infinito, esse termo aqui vai para infinito, portanto, o produto vai para infinito, né? Desde que x seja diferente de zero. Quando x é igual a zero, a série é convergente, porque ela coincide, todos os termos são nulos, né? Então, a série ela é convergente apenas quando x é igual a zero. Tá? Vamos para mais um exemplo. Consideramos agora a série xn menos 3 elevado a n quocientado por n. Então, aqui o Cn ele é 1 sobre n e o termo geral é x menos 3 elevado a n. Tá? Então, a série de potência aqui está escrita dessa forma. Pois bem, o termo an é x menos 3n sobre n. Né? O quociente vai dar, então, esse produto, isso porque o an é esse primeiro termo aqui, e aí você multiplica pelo inverso do segundo termo, né? que vai dar esse número aqui. Então, quando eu multiplico, eu tenho x menos 3n mais 1, quocientado por n mais 1, que multiplica n quocientado por x menos 3 elevado a n. Esses dois termos se simplificam, então eu fico aqui com x elevado a menos 3, né, no numerador, e o outro termo seria n quocientado por 1 mais n. E aí o que você faz, como n é diferente de zero, você divide o numerador e o denominador por n, então isso fica igual a 1 quocientado por 1 mais 1 sobre n, que é o que aparece aqui. Pois bem, então quando n vai para infinito, esse termo aqui vai para zero, então tudo isso aqui vai para 1, portanto o que fica é x menos 3. E pelo teste da razão eu quero que x menos 3 seja menor do que 1 para convergir. Né? Para que ela seja convergente, o teste da razão eu quero que esse limite aqui, quando n vai para o infinito, seja menor do que 1, para que ela convirja. Portanto, x menos 3, o módulo de x menos 3 tem que ser menor do que 1, o que significa que x menos 3 tem que ser maior do que menos 1, menor do que 1, ou seja, x está entre 2 e 4. Né? Então, a série converge quando isso acontece e diverge
quando x é maior que 2 ou maior que 4. Né? Pois bem, há um pequeno detalhe, né? O teste da razão não nos fala nada quando o limite dá 1. Quando o limite dá 1, o teste é inconclusivo. Portanto, temos que testar para os extremos, para x igual a 2 e para x igual a 4. Então, substituindo, para x igual a 4, temos a série harmônica, que é divergente. Para x igual a 2, temos a série harmônica alternada, que é convergente. Então, portanto, a série converge para x igual a 2 e diverge para x igual a 4. Então, aqui no intervalo de convergência, eu tenho que incluir a igualdade na parte inferior. Né? Então, portanto, a série converge para x maior ou igual que 2 e diverge para x menor que 4. Melhor, e converge para x maior ou igual que 2 menor que 4, diverge para x igual a 4. Né? Então, aqui fica como uma atividade vocês verificarem uma série famosa chamada série de Bessel. Tá? E deixo esse texto como uma atividade. Então, passamos e temos agora como fruto esse teorema, que é um teorema que determina quais são as 3 possibilidades para a convergência de uma série de potência. Né? Então, a série de potência converge apenas quando x igual a A. Nesse caso, todos os termos são nulos. Né? Quando x igual a A, exceto para n igual a 0, né? Porque aí fica então C0. A série converge para todo x, essa é uma outra possibilidade, e ela converge apenas quando x menos a é menor que r. Né? Então, literalmente essas são as 3 possibilidades. Né? Então, ou a série converge apenas quando x é igual a A, ou seja, quando esse termo aqui se anula, ou ela converge para todo x, então o intervalo de convergência é a reta inteira, ou ela converge para um intervalo determinado por um número positivo que é chamado raio de convergência. Tá? Como neste caso aqui, essa série aqui ela diverge, né? Então o raio de convergência dela é apenas ela converge apenas quando x é igual a 0. Ela diverge genericamente para qualquer outro valor de x. No segundo caso, nós vimos que ela converge para o intervalo. Né? Então, o intervalo 2, 4 aberto. Né? Então, esse é o intervalo de convergência. Os valores de x que estão nesse intervalo, a série converge. Né? E como ela está centrada em 3, né? Observa que o raio de convergência dela é de 3, 2, 4. O raio de convergência dela é 1. Né? Então, esse é exatamente o valor de convergência como está aqui descrito. Né? Nesse caso, o raio de convergência seria 1 e o intervalo de convergência seria 2, 4. Pois bem, então essa é a interpretação que podemos dar para a série de potência. Né? Então aqui tem alguns exemplos, né? Como a série de potência geométrica, que coincide com a série geométrica, tem raio de convergência 1 e intervalo de convergência menos 1, 1. A série, como vimos, n fatorial xn, a série de potência, ela converge apenas quando o x é igual a 0, portanto o raio de convergência é 0 e converge apenas no ponto 0. A série que acabamos de ver, x menos 3 n sobre n, converge no intervalo 2, 4 e o raio de convergência é 1. E é possível ver a série de Bessel, né, que ela vai convergir no intervalo a reta inteira. Né? Então, isso aqui eu deixei como exercício. Tá? Para deixar mais claro, né, o que é o raio de convergência e o que é o intervalo de convergência, vamos ver mais um exemplo. Né? Então, aqui queremos encontrar o raio de convergência e o intervalo de convergência da série.
Vemos que são coisas distintas, mas estão relacionadas, né? Então, considero essa série, que é menos 3 elevado a n xn, cocientado pela raiz quadrada de n mais 1. Então, o AN ele é esse termo aqui, e temos que o CN ele é menos 3 elevado a n sobre raiz quadrada de n mais 1, né? E o xn, naturalmente, x elevado a n. O termo geral ele é esse aqui, né? O AN. Tá? Eu estou só determinando quem é o CN para a gente garantir que essa série é do tipo CN que multiplica xn, né? Que é uma série de potência. Tá? Então, só determinando quem é o CN para a gente entender que isso aqui é uma série de potência. Sendo uma série de potência, a gente segue, temos aqui as três possibilidades, né? Ou ela converge apenas quando x igual a A, ou ela converge, e nesse caso, quando não tem o A é zero, né? Naturalmente. Quando o A não aparece explicitamente, o A é zero. Então, como nesse caso aqui, o A não aparece explicitamente, o A é zero. Então, ela converge para x igual a zero, isso a gente já sabe. Precisamos agora entender se ela converge para algum outro valor, né? Se existe algum outro valor de x para o qual ela converge, então a gente faz o teste da razão. Observa que o teste da razão é bastante prático, porque nós temos sempre o quociente desses termos aqui, né? E o xn, vamos ter o xn mais 1 quocientado por xn. Então isso vai acabar ficando um xn, né? no produto. Tá? E a gente vai é prático porque a gente vai acabar relacionando esses termos, né? CN com o CN mais 1. Né? Então temos aqui o primeiro termo AN e o inverso de AN mais 1 e o inverso de AN. Como simplificações, nós vamos encontrar menos 3x que multiplica raiz de n mais 1 sobre raiz de n mais 2. Fazendo mais uma simplificação, encontramos esse termo aqui. Então é 3 vezes, que é o módulo, né? Então 3 vezes a raiz quadrada de n mais 1 sobre n mais 2, que está reescrito aqui porque eu quocientizo o numerador e o denominador por n. E tem aqui o módulo de x. Pois bem, quando n vai para o infinito, esse termo vai para 1. Então fica 3 vezes 1 vezes o módulo de x. Portanto, o limite desse termo aqui é 3 módulo de x. Como eu quero que ele seja menor que 1 para ser convergente, então o módulo de x, 3 vezes o módulo de x tem que ser menor que 1. Portanto, o módulo de x tem que ser menor que 1/3. Né? Então, a princípio, temos a série convergente para menos 1/3, 3. Menos 1/3, 1/3. Né? Devemos testar para os extremos. Então, quando testamos para x igual a menos 3, encontramos essa série, que sabemos que diverge, né? Porque ela pode ser vista como uma p-série, lembrando que uma p-série é uma série do tipo 1 sobre np, né? E que ela só converge para p maior que 1. Né? E nesse caso eu tenho p igual a 1/2. Nesse caso aqui, eu tenho p igual a 1/2, portanto ela diverge. Tá? E no caso x igual a 1/3, eu vou ter essa série aqui alternada. Né? Então, se eu tiver que Bn mais 1 é menor que Bn, né? Porque isso aqui vai para zero, Bn vai para zero quando x vai para o infinito, então basta verificar se Bn mais 1 é menor que Bn, o que acontece, portanto essa série é convergente. Então, vejam que a gente fica usando acumuladamente toda a informação que já foi passada antes. Né? Mas bem, então tem mais um exemplo aqui que eu vou deixar como exercício para vocês fazerem. Tá? Então vamos seguir. E aqui concluímos essa primeira parte e agora passamos para a representação de funções como séries de potências. As séries de potências, como vimos, elas são de fácil manipulação e usamos
genericamente, o teste da razão para determinar uma simplificação para a convergência, né, para a análise da convergência. Então, vou só frisar aqui o que acontece, né? Você considera a série de potência, o termo geral vai ser sempre da forma Cn, Xn, né? E, então, o teste da razão é completamente aplicável para você criar uma condição de análise para o termo, o quociente AN sobre AN mais 1 sobre AN. E nesse panorama, você consegue determinar critérios de convergência e, se possível, usando outras informações, né? Como, por exemplo, nesse caso aqui, tivemos que observar os extremos e vimos uma P-série, né, que converge, nesse caso, e aqui uma série alternada, desculpa, aqui ela diverge, né? Essa série diverge e essa série converge, né? Então, isso determina, por exemplo, que o intervalo de convergência aqui ele é aberto em -1 e fechado em 1/3, né? Então, observa que a análise de série de potências é uma análise factível, baseado nos testes que nós já fizemos em séries que são canônicas, como, por exemplo, a série harmônica alternada, as P-séries. São séries que nós já analisamos e vimos como estudar a convergência dessas séries. Então, usando todas essas informações de forma cadenciada, conseguimos fazer a análise das séries de potências e determinar com precisão o seu raio de convergência e seu intervalo de convergência, né? Então, e temos apenas aqui, como vimos, 3 possibilidades, né? Ou elas convergem para x igual a A, ou convergem para todo x, ou convergem apenas no intervalo de convergência, né? Pois bem, por causa disso, as séries de potências, por causa disso e por causa de outros fatores, a série de potência ela é uma série candidata, forte candidata, para representar funções, né, em termos de séries. Então, temos aqui, por exemplo, a função 1 quocientado por 1 menos x, que, visto como convergência de uma série de potência, né, lembrando que aqui eu posso ver essa série como uma série geométrica, né, com o A igual a 1 e o R igual a x, portanto ela converge e converge para esse valor, né, que é 1 quocientado por 1 menos x. Naturalmente, essa série converge quando o x, né, é menor que 1. Né? O módulo de x é menor que 1, é quando a série converge. E converge para esse valor, né? Então, o que temos é que, se eu considerar a função f de x como sendo a função 1 sobre 1 menos x, então, por um lado, eu tenho aqui uma função que não está definida, por exemplo, em x igual a 1, né? Então, o domínio dessa função é para x diferente de 1. Por um lado, eu tenho isso. Por outro lado, se eu considerar que o módulo de x é menor que 1, então eu posso escrever essa função f de x como uma série. F de x eu posso escrever como uma série, que seria x a n, n de 0 a infinito. Então veja que eu posso escrever a função onde a série converge, eu posso escrever a função como uma série. E isso é muito prático, né? Quando você escreve uma função em termos de uma série, computacionalmente você está simplificando a representação da função, e todas as operações que você pode vir a fazer, você vai fazer com séries, tá? Então, vamos ver um exemplo de como fazer isso para uma função que não é, usando essa função, né? Tentar escrever uma função distinta dela como sendo uma série de potência. Então, a primeira coisa a observar é que aqui eu quero escrever eu quero reescrever essa função nesses termos aqui, né?
Então, o que eu faço? Eu observo que aqui eu tenho mais x². Então, o que eu devo fazer é escrever isso aqui. Ao escrever isso, eu estou escrevendo mais x², né? Então, se eu escrevo 1 quocientado por 1 menos x², então eu estou escrevendo, na verdade, 1 sobre 1 menos y, onde y é igual a menos x². Essa função aqui eu sei escrever como uma série. Isso é a série y a n de 0 a infinito. Pois bem, então, no lugar do x a n, eu escrevo menos x². E nas potências pares, né, quando n é par, eu vou ter positivo, o coeficiente positivo. Quando n é ímpar, eu vou ter o coeficiente negativo. Né? Então, lembrando que o n começa com 0. Né? n0, na verdade, aqui, isso. Então, nos termos, né? Ou seja, o primeiro termo é positivo, o segundo termo é negativo. Então, com essa alternância, né? Porque aqui eu tenho menos 1 elevado a n. Né? E x elevado a 2n. Então, pois bem, quando n começa com 0. Quando n é 0, eu tenho 1. Quando n é 1, eu tenho menos 1, né? Aqui. Então, 1 menos 1, então seja uma série alternada. Né? E como essa série é uma série geométrica, já sabemos que o módulo de menos x² tem que ser menor que 1 para ela convergir. Né? Mas isso é x². Então, x² tem que ser menor que 1 para ela convergir, portanto, o x tem que ser menor que 1. Né? Então, o módulo de x tem que ser menor que 1. Então, essa é um primeiro exemplo de como escrever funções em forma de série. Né? Então, temos aqui a função 1 sobre 1 mais x escrita como uma série de potência. Vamos ver uma outra função, que seria 1 mais x mais 2. Né? Então, aqui, para ficar na forma, né, 1 mais ou menos x, muda-se a ordem. Né? Então, x mais 2, 2 mais x, que não interfere. Põe o 2 em evidência, então fica 1 mais x sobre 2. Então, agora eu posso colocar esse 2 aqui pôs em evidência. Né? Então, aqui agora eu vou chamar de y. Chamo isso aqui de y. E agora eu tenho 1 menos y². Né? Então, eu chamo isso aqui de y barra. E agora eu substituo na função, eu posso multiplicar tudo por 1 meio, né? 1 menos y barra. Então, é nessa função aqui que eu vou substituir o y barra, que é igual a menos x sobre 2. E encontramos, então, essa série aqui. Observa aqui, ó, tem 1 meio, que multiplica toda a função, então o meio multiplica toda a série. Né? E o termo geral da série é 1, é uma série de potência. Né? O termo geral da série é 1, uma série geométrica em que o A é igual a 1. Né? E aí o y barra é menos x sobre 2, então é exatamente o que está aqui. E aí eu gero essa série, né? Considerando o menos 1 como um sinal, porque você tem menos x sobre 2 elevado a n, então você vai ter menos 1 elevado a n, x elevado a n, 2 elevado a n. Mas como eu tenho 1 meio multiplicando todos os termos da série, eu ponho 1 meio multiplicando aqui e esse 1 meio vem para essa potência aqui. Então fica 2n mais 1, né? Como está aqui. Ó. Pois bem, naturalmente, menos x sobre 2, o módulo de menos x sobre 2 tem que ser menor que 1. Né? Então, o módulo de x tem que ser menor que 2. E esse é o intervalo de convergência da série. Ela está centrada
ela está centrada em zero, né? Então o raio de convergência é 2 e o intervalo de convergência é menos 2 sobre 2. Né? Então, e aqui tem mais um exemplo, então vou deixar como exercício para vocês verificarem. Tá? É literalmente o mesmo tipo de argumento. Tá? Agora vem uma aplicação deveras importante, porque como estamos querendo representar funções como séries de potência e é de nosso interesse analisar funções através de derivadas e de integrais, é de suma importância saber se podemos representar essas funções como séries de potência e como determinar a partir daí as derivadas ou as integrais dessas funções que foram representadas como séries de potência. Né? E o que ocorre é que, sim, a resposta é sim. Se nós pudermos escrever a função como série de potência, onde a série convergir, nós vamos poder calcular a derivada da função e a partir daí encontrar a série de potência, que seria a série de potência da derivada, como sendo a derivada dos termos da série, e o mesmo para a integral. Vamos calcular a integral da função, vai ser dada como a integral dos termos da série. Né? Ou seja, seria derivada termo a termo, integral termo a termo. O que significa isso? É que eu estou escrevendo a função f de x como sendo uma série Cn, xn, né? Desse tipo. Então, se eu derivo a função, eu quero poder representar essa derivada usando a representação da derivada desses termos aqui. Então, estaria derivando aqui toda a soma. Né? Então, seria a derivada da soma. Mas a derivada é aditiva. A derivada dessa soma seria a soma das derivadas. Né? Então, a soma das derivadas Cn, xn. Então, é exatamente isso aqui que é válido. Essa igualdade aqui, que é válida. Ou seja, lembra que essa série tem que ser convergente, mas isso aqui é uma soma infinita. Né? Eu tenho infinitos termos aqui. E o que acontece é que essa série converge, a derivada dela converge exatamente para essa série aqui, que é a série das derivadas dos termos gerais da série de potência. Né? Então, isso aqui é um fato. Então, aqui ele determina isso e conclui que não será demonstrado, mas é uma demonstração que vocês podem pesquisar. Deixo como atividade vocês fazerem isso. É uma demonstração que vocês têm como entender. Tá? Dada uma série, lembrando que tem algumas condições, né? Eu considero a função f de x como sendo a série de potência, e onde a série de potência convergir, então eu tenho que de fato f de x vai ser igual a essa série, né? Onde naturalmente ela converge. Então agora eu posso calcular a derivada. Se essa função for diferenciável, eu posso dizer então que a derivada de f de x pode também ser representada por uma série de potência, que é exatamente essa série aqui, que é a série dada pela derivada dos termos gerais da série de potência, a série que representou a função f de x. Né? Por outro lado, posso fazer também a integral. Né? Então, se eu tenho a função f de x dada como a série Cn, xn, então eu posso integrar a função f de x e eu posso integrar essa série, e essa integral ela entra, então fica a soma das integrais. Né? Então, de novo, isso aqui deve ser analisada a demonstração, mas é verdade. Tá? Onde a função f de x convergir, eu posso calcular a integral, e a integral vai ser também representada como uma série de potência, e a série de potência que eu vou usar vai ser exatamente a série
que é a integral termo a termo da série que representou f de x. É isso o conteúdo desse teorema, né? Então o teorema está aqui. Se a série de potências tiver um raio de convergência r maior que zero, então a função f definida como a série de potência é diferenciável e, portanto, contínua. No intervalo a menos r, a mais r, aqui porque a série está centrada em a, né? Lembrando aqui que é x menos a série está centrada em a, então o raio de convergência está relacionado a a, né? Então r menos a mais r. E mais que isso, a derivada é a derivada dessa série. A derivada da função é a derivada dessa série. Isso aqui é um polinômio de grau infinito, né? Então, com infinitos termos. Não faz sentido dizer grau infinito, um polinômio com infinitos termos. Então, a derivada dessa função é a derivada dessa série, né? Portanto, você pode derivar genericamente aqui a série, encontrando esse termo aqui, né? E a mesma coisa para a integral. A integral é a integral desse termo, que é exatamente isso aqui, né? Então, x menos a elevado a n integrado vai dar x menos a elevado a n mais 1, quocientado por n mais 1. Cn é uma constante, então não interfere, mais uma constante c. Essa é a integral de f de x. Tá? Então, a observação é exatamente essa. As equações 1 e 2 do teorema podem ser reescritas dessa forma, ou seja, a derivada da série é igual à série, a soma das derivadas, né? A integral da série é igual à série das integrais, né? Pois bem, então agora pode ser aplicado. Aqui está a série de Bessel, a função de Bessel, tá? Que eu deixei como exercício, então eu deixo como exercício vocês fazerem esse exemplo. Eu vou fazer o exemplo seguinte. Então, essa função aqui é representada em série de potência, né? Qual o raio de convergência, né? Então, primeiro, observa o seguinte, que a função 1 sobre 1 menos x ao quadrado, isso é a derivada em x da função 1 sobre 1 menos x. Observo isto. Pois bem, e eu sei calcular a série de potência dessa função, 1 sobre 1 menos x, que é a série de potência dada a princípio, né? Primeira série que representamos a função. A primeira função que representamos foi a função 1 sobre 1 menos x. Calculando a derivada dela, encontramos essa função. Portanto, a série dessa função é a derivada desta função, né? Então, como a derivada de 1 sobre 1 menos x é 1 sobre 1 menos x ao quadrado, então calcula a derivada desta série e obtém a série de potência da função que eu estou procurando, né? Então a série de potência vai ser exatamente... Aí observa que aqui o que acontece é que fica a derivada de xn, né? É n xn. N a princípio aqui começando de 0 a infinito, né? N... certo, é porque é n menos 1, né? Pois bem, então n começando de 1 a infinito, né? Então, se você faz, para ficar na forma xn, você chama m de n menos 1, portanto, o coeficiente aqui passa a ser m mais 1, né? Então, fica aqui, ó, para ser escrito na forma xn, né? O raio de convergência aqui é 1, né? Porque a função está centrada no zero, né? Pois bem, essa aqui é uma função muito interessante. A função o ln de 1 mais x. Então, observa que suponha que nós não sabemos como representar a função ln em séries, né? E de fato, até o momento, não sabemos. Mas eu sei que a integral de 1
quocientado por 1 mais x dx é igual ao ln de 1 mais x. Então, e eu sei representar essa função em série, porque eu reescrevo ela como sendo 1 quocientado por 1 menos x. Né? Então, eu sei representar essa função em série e sei integrar, então, ela. E a integral dela vai ser o ln. Portanto, a série do ln é a integral desta série. Né? Então, como temos aqui, ln é 1 mais x, né? Deu essa série aqui, que converge para x menor que 1. Quando eu integro essa série, eu vou obtendo a integral de 1x, a integral de menos x quadrado sobre 2, integral de mais x quadrado mais x ao cubo sobre 3, integral de menos x ao cubo menos x à quarta sobre 4 e assim por diante. Então, essa aqui é a série alternada, né, que converge para x menor que 1, é a série de potência, mas alternada, que representa exatamente o ln de 1 mais x. Né? Essa é uma representação bem importante e muito útil, porque eu estou aqui representando a função logaritmo como uma série. Né? Então, isso resolve muitos problemas. Tá? Eu vou deixar como exercício vocês fazerem isso para a função tangente, o arco tangente, né? E também esse exemplo aqui. Então, com isso, concluímos e no próximo vídeo vamos fazer a série de Taylor e de Maclaurin.